Vinícius Andrade, existe alguma pista dessas possibilidades? Existe alguma coisa que a gente tenda a acreditar mais? Ô Pedro, difícil saber. O Atlético tem fechado bastante, né, as informações nesta semana, tanto que até a situação do Coelho mesmo, o Atlético, né, não deu detalhes, só falou que foi uma entorse, então a gente entende que não foi uma lesão grave, como a princípio parecia, mas nem deu aquela certeza, né, se joga, se não joga, faz parte do mistério do clássico. Sobre as possibilidades levantadas pelo Lélio, apesar de ter falado aqui ontem, né, que eu iria até de Brian Palacios, que diz muito sobre a escassez do elenco, não por convicção no jogador, mas pela falta de opções, mas não acredito que o Cuca vai escalar o colombiano. Eu acho que a briga está mais para Bernard, ou escala o Bernard como segundo atacante, para fazer ali o que Júnior Santos vinha fazendo, ou o próprio Coelho, ou essa opção que o Lélio levantou de colocar mais um volante. E aí, se ele colocar um volante, eu aposto que ele vai com o Otávio e não com o Fausto Vera. Por quê? Na pré-temporada ele até começou com o Fausto Vera. Não gostou. O fato é que o Cuca não gostou do desempenho do Vera nos jogos nos Estados Unidos contra Cruzeiro e Orlando City. No Campeonato Mineiro, sequer foi utilizado Fausto Vera com a equipe principal. Nos dois últimos jogos, quem entrou no segundo tempo foi o Otávio. Então, nessa formação, que é até mais cautelosa, você poderia adiantar um pouco o menino para jogar até mais aberto pela direita, como foi na pré-temporada, colocando esse volantão aí, seria o Otávio. Eu tô com a tendência, tô mais tendencioso a pensar que o Cuca vai dessa forma. Mesmo que o Atlético ele precise do resultado, o empate não é bom negócio pro Galo, mas não acredito que o Galo vai entrar de peito aberto, não vai entrar com um time extremamente ofensivo, vai segurar mais no início, e aí se precisar do resultado no segundo tempo, o Cuca pode ir fazendo as alterações. Vamos lá, gente. Quarta-feira tem o Itabirito em casa, né, para fechar a primeira fase do Campeonato Mineiro. E como o Lélio falou no início do programa, o Atlético tá na dependência de outros resultados nesse momento, né? Então no grupo A nós temos o Betim com 11 pontos e temos o Tombense com 10 pontos. O Galo tá logo na sequência, são os mesmos 10 pontos, só que o Atlético tem 2 vitórias, né? São 2 vitórias e 4 empates. Por outro lado, o Tombense já venceu uma a mais, tem mais gols feitos, apesar do saldo zerado, né? Também sofreu os mesmos 5 gols que fez nesse campeonato. E o Atlético tem 4 gols marcados com 2 sofridos, são 2 gols de saldo. Com relação ao Tombense, jogo de amanhã contra o América, lá na Zona da Mata, o jogo vai ser no Almeidão, lá em Tombos, 4h30 da tarde, é o jogo da TV aberta. E tem também o jogo contra o Vila Nova na quarta-feira, e é fora de casa, em Nova Lima, no horário de todo mundo, né? Quarta-feira todos os jogos à noite. E aí teremos também os outros adversários, né? Betim, no grupo A, é o líder, 11 pontos. Joga amanhã, 4 da tarde, contra o Vila Nova. Inclusive está lá em otempo.com.br a informação de que o Betim ampliou a capacidade, pouco mais de 3 mil pessoas para esse jogo, que é decisivo para o Betim. Já pensou? Estreando na Elite, chegar na semifinal. O Betim joga na Arena Veracruz, portanto, contra o Vila e depois joga fora de casa contra o Atlético. Betim e Atlético são líderes dos seus grupos. Um pode acabar prejudicando a campanha de liderança dos grupos do outro. Mas, 5h19, Lélio, Gustavo, o que significa hoje para o Atlético ficar de fora de uma eventual semifinal, eventualmente ficar fora de uma semifinal do Campeonato Mineiro? Tem justificativa por ainda estar em montagem de elenco, por estar no início de temporada? Ou é vergonha, Lélio? É vergonha, com certeza. E muito vergonha, não é pouca vergonha, não. Porque, afinal de contas, você se arrisca colocando uma equipe que você já sabia que não teria muita condição de vencer as 3 partidas iniciais. Então, você ali já estava sabendo do risco, né? Que seria mandar a campo essa fraquíssima equipe que o Atlético colocou para iniciar o Campeonato Mineiro. Nós trabalhamos juntos em quantos jogos? 2. Isso. E o melhorzinho foi contra o Pouso Alegre. Eu estava falando ontem, Pedro, o Atlético jogou contra o Aimorés,
contra o Democrata. Democrata que ontem até surpreendeu e venceu o Uberlândia, né? E também o Atlético jogou contra o Pouso Alegre. Contra 3 equipes fracas. E nesses jogos ele fez 3 pontos. Sabe? E hoje até o número de vitórias está jogando contra o Atlético. Então, realmente, foi um tiro no pé que o Galo deu neste início de Campeonato Mineiro. E ainda tem o risco de ficar fora da Copa do Brasil. Só para lembrar, né? É isso. Nesse momento, terceira colocação do seu grupo, 10 pontos. Tem muita gente, né, que ainda não chegou na casa dos 10 pontos nos outros grupos. Mas temos aqui pelo menos 5, 6 times aí que tem essa projeção, podem estar à frente do Galo numa eventual classificação geral. E aqui já falando também sobre os outros jogos, né, deste fim de semana, de rodada 7 no Campeonato Mineiro. Falei de Betim, Vila, Tombense e América. Amanhã ainda tem 7 da noite Itabirito e Pouso Alegre. Domingo, 4 da tarde, Aimorés e Democrata. E Uberlândia e Atletique. Ô, Vinícius Andrade, tem algo mais de time que a gente precisa saber para este clássico? Tem algo mais que a gente pode destacar sobre o que o Cuca deve mandar a campo? A base do time vai ser mantida, né? O Cuca ele tem repetido as formações nos últimos jogos e já algumas convicções do Cuca já estão bem claras. Por exemplo, na direita a gente imaginava uma disputa pela posição. Eu acho que nem tem disputa mais, o Natanael já está consolidado como titular. O Lianco, que fez um esforço danado para não tomar cartão amarelo contra o Atlético, está confirmado. E vai para esse clássico com todo o repertório do Lianco, né? Não só na parte técnica, mas também a questão das provocações. E aí o meio de campo, Pedro, como eu falei, é que poderemos ter essas mudanças, né? A presença, por exemplo, do Otávio, e aí o menino fazendo um posicionamento diferente. A dúvida mesmo é quem vai preencher essa lacuna, né? Do Coelho e do Júnior Santos, se é o Bernard ou se é o Otávio. Tô vendo o pessoal aqui até na enquete, né? Respondendo bastante sobre a questão do Daverson, que é sim uma opção. Pode jogar Daverson e Hulk. Até agora isso não aconteceu, pelo menos desde o início. Já aconteceu durante as partidas, durante o segundo tempo. Mas o Cuca ainda não começou, não escalou o Atlético, né? Desta forma é uma opção, mas eu acho essa mais improvável. É isso. E aí a situação do Atlético para o Clássico basicamente se resume a essas dúvidas, mas com as estratégias que estão sendo trabalhadas internamente lá pelo Cuca com os jogadores. E de repente até tem acontecido alguma coisa que a gente ainda não saiba, né? É aguardar o domingo para a gente ter certeza do que vai acontecer dentro de campo. O que foi homenageado, né, Vini? Pela uma marca histórica atingida no Galo. Recebeu uma placa, né? 250 jogos à frente do Atlético. Ele completou diante do Atlético. E aí, obviamente, foi merecidamente, né, homenageado com a placa. Com esta placa, o Cuca, que é o 4º treinador que mais comandou o Atlético na história e o mais vencedor.